Gláucia, nossa farmacêutica, com bacharelado aqui na nossa escola, da UFBA. Tem mestrado na assistência farmacêutica e especialização em gestão da assistência farmacêutica com o UNASUS e residência multiprofissional integrada com área de concentração em saúde do adulto e ligada às doenças cardiovasculares. Possui experiência como professora substituta da UFBA nas disciplinas de introdução em farmácia clínica e farmacocinética e estágio curricular. Tá? Então, aproveitem, depois da sessão, como todas elas, a gente tem um momento para que vocês possam participar e fazer as perguntas que vocês, porventura, tenham interesse. Tá bom, Glácia? Seja bem-vinda à nossa instituição e que os nossos alunos possam aproveitar, né, sua experiência para... Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite à GEP, em nome da professora Viviane Sarmento, e me colocar à disposição para, em outros momentos, a gente estar aqui falando e discutindo mais sobre esse tema, né, e outros tantos temas importantes na área de segurança de medicamentos, com os demais estudantes, residentes e os profissionais da instituição. Hoje, especialmente, nosso tema vai ser voltado para incidentes com medicamentos e a monitorização, né, o papel da farmacovigilância nesse processo de monitorização. Bom, e quando a gente fala sobre segurança no uso de medicamentos, a gente precisa retomar, né? Retomando a história, a gente vê que desde antigamente, né, muitos anos atrás, antes de Cristo, já se falava, né, tanto nesse cuidado, nessa importância de ter o cuidado com relação ao uso de medicamentos. Né? Então, lá em Paracelso, Hipócrates já se falava, né, de que, primeiro, antes de mais nada, quando a gente vai usar algo em um ser humano, que a gente não deve ser nocivo, assim como a questão da dose, né, entre a dose que seria uma dose terapêutica e uma dose que é tóxica ou de veneno para o paciente. E ao longo do tempo, da história, a gente foi vendo vários eventos acontecendo ao redor do mundo. Né? Então, aqui são alguns marcos históricos. Então, 1890, identificação de mortes por cloroformo e arsênico. 37, crianças que também faleceram, né, por conta do dietileno glicol, que estava lá dentro no xarope de sulfanilamida. Anemia plástica por clorofenil. E o nosso marco histórico da farmacovigilância, né, bem conhecido pela maioria de todos nós profissionais de saúde, que foi a focomelia por talidomida, inicialmente utilizado, né, aprovado e comercializado para uso em gestantes, para manejo de vômitos, e logo depois começaram a surgir os casos de focomelia, muitos óbitos ainda durante a gestação e posterior. Foi quando houve depois as ações, né, junto com a indústria farmacêutica e das vigilâncias sanitárias ao redor do mundo, para a retirada da comercialização desse medicamento e com posterior retorno após, com restrições de uso. Né? Então, aqui são algumas... Cadê? Não. Pode passar, por favor? Agora foi. Pronto, aqui algumas imagens, né, dos eventos graves de grande impacto na saúde pública. Bom, em 1962, então, o FDA passa a exigir estudos mais rigorosos para aprovar o uso de medicamentos nos Estados Unidos. Em 63, aí tem uma Assembleia Mundial de Saúde para falar e discutir sobre essa questão das informações relativas à segurança do uso deles. Em 68, é iniciado o projeto, né, de pesquisa, um projeto piloto de monitorização de uso de medicamentos pela Organização Mundial de Saúde. E no Brasil, esse processo iniciou, né, a partir da década de 60, onde foram publicadas legislações sanitárias sobre de medicamentos, e só na década de 90 retoma aí com a Sociedade Brasileira de Vigilância em Medicamentos, o primeiro centro de farmacovigilância no Ceará, em 96, a Política Nacional de Medicamentos em 98 e a Anvisa em 99, então bem mais recente, né, a história da farmacovigilância em nosso país, com ações iniciais aí que falam sobre a segurança, mas de forma mais estratégica, assim, organizada, próxima aí dos anos 2000. Então, passa a ser compulsório no ano 2000 o envio de eventos adversos por detentores de registro no estado de São Paulo. Para a gente, aqui o nosso Centro de Farmacovigilância foi criado também no ano 2000, a professora Lúcia e o Dr. Noblar que implantaram.
2001, o Brasil passa a ser o país membro, né, daquele projeto piloto de monitorização da Organização Mundial de Saúde, e a implantação do projeto Hospitais Sentinela, né, que foi um projeto piloto que depois foi desenvolvido e transformado na Rede Sentinela, que hoje nós funcionamos dentro, né, participamos dela. E aqui alguns marcos específicos para a segurança de uso de medicamentos voltados aí para o olhar do erro de medicação, né. Então, o primeiro relatório aí é Raio-Humano, que foi feito nos Estados Unidos a partir de um grande estudo, né, realizado lá, onde identificou um nível muito elevado de erros de medicação na população e que gerou um alerta para todo mundo, na verdade, com o intuito de a gente passar a olhar também para os erros de medicação com um olhar sistematizado, não só para as reações adversas a medicamentos. Então, farmacovigilância, né, sempre importante a gente relembrar o conceito, né, a amplitude da farmacovigilância. Então, é uma ciência e atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e, principalmente, prevenção de eventos adversos ou quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos. Então, a gente trabalha com um escopo bem grande, né, na farmacovigilância. E nossos objetivos são assistenciais, né? Assistenciais, ensino e pesquisa. A gente acaba trabalhando com os três. Então, favorecer o cuidado ao paciente é o primeiro de maior impacto para a gente, direto ao paciente, detectar problemas relacionados aos de medicamentos e comunicá-los. E aí a relação, né, do farmacêutico, dos profissionais que estão na assistência direta ao paciente também olhar para o paciente com o olhar da segurança, né, esse é um papel de todos nós. Promover melhorias na saúde pública através de estratégias preventivas, e aí chama a atenção para a importância da notificação, é a partir da notificação dessas reações adversas, desses erros que a gente pode identificar problemas, né, problemas serem sinalizados, avaliados, e a partir daí a gente ter opções, pensar estratégias de promover maior segurança para os nossos pacientes. Contribuir para a avaliação dos benefícios, danos, efetividade e risco dos medicamentos e promover a compreensão, educação e capacitação clínica em farmacovigilância e sua comunicação efetiva ao público. Então, um dos papéis importantes da farmacovigilância também é estar fazendo ações educativas com a população. E o que deve ser notificado? Bom, qualquer reação adversa de medicamento novo deve ser notificado, né? Porque a gente ainda está conhecendo o perfil de segurança dele. Então, é importante que, mesmo sendo uma reação leve, deve ser notificada. Para os medicamentos que já estão estabelecidos no mercado, há uma orientação, né, da vigilância sanitária para que sejam notificados eventos adversos graves nesses pacientes ou reações incomuns. Suspeitas de reações associadas a interações medicamentosas, erros de medicação potenciais ou reais, desvio de qualidade de medicamentos e ineficácia terapêutica total ou parcial. Bom, e antes de a gente entrar nos incidentes, né, com medicamentos, especificamente na parte de erro de medicação, eu trago esse slide que fala um pouco dos conceitos, né, em farmacovigilância, que na literatura, inclusive, muitas vezes acaba gerando confusão, né, porque são conceitos que, em algum momento, eles se aproximam e isso gera algumas discussões. Bom, os incidentes com medicamentos, né, eles são qualquer evento que pode causar um dano ao paciente, um resultado inesperado àquele paciente. Os eventos adversos, deixa eu ver se é aqui. Os eventos adversos, eles incluem as reações adversas a medicamentos e os erros de medicação. No caso, as reações adversas aqui, que se fazem essa aproximação, né, estão inclusas aqui no erro de medicação, são aquelas reações adversas que são previsíveis e, portanto, preveníveis. Então, se eu tenho um paciente que está fazendo uso, por exemplo, de vancomicina, e eu sei que tem cuidados de monitorização que eu preciso realizar nesse paciente, e eu monitorizo esse paciente da forma adequada, eu consigo identificar e antes que ele apresente uma reação adversa, manejá-lo. Ou algumas medidas que a gente já sabe, um paciente que faz uso de corticoide crônico, por exemplo, uso prolongado, então uso do carbonato de cálcio para prevenção de eventos, né, de osteopenia, de osteoporose. Então são estratégias que a gente já sabe, bem estabelecidas na literatura, que previnem algum tipo de complicação futura para esse paciente e que, se não for realizado da forma como é recomendado, o paciente vai apresentar um evento adverso. Então, é a reação adversa previsível e, portanto, prevenível. E os erros de medicação, obviamente, são eventos que nós não desejamos e que normalmente estão relacionados a falhas nos processos de trabalho. Eu vou falar um pouco mais na frente para vocês.
E as quase falhas são aqueles erros que ocorreram em algum momento da cadeia de uso daquele medicamento, porém não alcançou o paciente. Exemplo, um erro de prescrição que foi identificado na avaliação de prescrição. Né? Então, se foi identificado e corrigido, não alcançou o paciente. Houve um erro, mas não atingiu o paciente. Até o momento que chega a etapa de prévia administração, seriam quase falhas, erros potenciais. Erros que, né, poderiam ter ocorrido, mas que alguma barreira funcionou, às vezes o próprio paciente, identificando que ali é um erro e não solicitando, né, recusando a administração daquele medicamento, ele também pode funcionar como uma barreira. Bom, e aí eu pergunto a vocês, né, os estabelecimentos de saúde são locais seguros com relação às práticas de uso de medicamentos? Se a gente perguntar, né, na maioria das pessoas vão dizer sim, claro, vocês, né, trabalham com isso. Mas, se eu agora colocasse aqui um profissional, né, vocês chegando no hospital, e aí a recepção nesse hospital fosse da seguinte forma. Bom, eu gostaria de dizer, sejam bem-vindos ao nosso hospital, mas eu gostaria de dizer a vocês que vocês sofrerão, pelo menos um erro de medicação por dia. Bom, além de um erro de medicação por dia, pode ser, pelo menos, né, um erro de medicação por dia, você também pode sofrer outros erros. Você pode cair do leito, você pode ter uma úlcera por pressão, você pode ter um erro diagnóstico. Então, a sua chance de ter mais de um erro por dia é grande. Mas, nós somos muito preocupados com vocês, nós queremos o melhor para vocês. Se vocês recebessem essas informações numa chegada de uma instituição de saúde, de um serviço de saúde, como é que vocês ficariam? Pena que a imagem não ficou tão boa, mas ali a imagem do grito, né, aquela obra de arte, o grito. Então, com certeza, não entraríamos bem nesse hospital, nesse serviço de saúde. Né? A gente ia parar e pensar, peraí, será que eu preciso mesmo estar aqui? Né? Será que não tem outra forma de me cuidar, sentar aqui dentro? Porque é um ambiente de alto risco. Então, pronto, muitos sairiam correndo, né? Eu vou embora, certo? Agradeço, mas não vou ficar aqui internado. Entretanto, Steve Jobs fala, né, que você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou como um resultado que aponta para uma nova direção. E é a partir daí que a gente deve olhar para essas questões, né, da segurança do uso de medicamentos. Entender que eles ocorrem, que eles existem, que estamos susceptíveis a ele, mas que precisamos aprender com eles e tornar os nossos processos mais seguros. Então, os erros de medicação, eles são causas comuns e totalmente evitáveis de dano ao paciente que produzem impacto substancial na saúde dos indivíduos, organizações e sistemas de saúde. Bom, e quando a gente fala sobre a segurança no uso de medicamentos, né, a gente entende que são eventos, né, como eu falei, eventos totalmente 100% evitáveis. E a utilização segura de medicamentos engloba atividades de prevenção e minimização dos danos provocados por eventos adversos que resultam desses processos. Então, o que é que torna um ambiente inseguro? São vários fatores que tornam um ambiente inseguro. Né? Então, desde questões documentais, né, por exemplo, se eu tenho fluxos bem estabelecidos ou não, manuais, POPs, políticas, documentação que norteia as condutas dos profissionais. Se eles não estão bem estabelecidos no hospital ou no serviço de saúde, isso torna esse ambiente inseguro, bem como questões individuais, né? Por exemplo, eu tenho uma norma estabelecida, mas o profissional diz, bom, eu não tenho tempo para ler essas regras, eu vou fazer porque eu já tenho conhecimento suficiente sobre essa prática, né? E isso torna o ambiente mais inseguro. E as consequências dos erros, elas são para todo mundo, né? Acaba que, além da vítima, o paciente, né, que sofreu aquele erro de medicação e houve um dano, claro, é a primeira vítima, o profissional de saúde envolvido naquele erro é considerado como segunda vítima, né? Porque também sofre consequências, né, por conta daquilo. Óbvio que ninguém deseja errar, ninguém vai para a instituição trabalhar com esse objetivo. Além de gerar custos, né, para o serviço de saúde, obviamente que também impacta na confiança do paciente com relação ao serviço de saúde, então tem impacto em todas as esferas. Bom, e as causas dos erros de medicação, elas não são unifatoriais, né? Normalmente não é um fator apenas que impactou naquele erro, gerou aquele erro de medicação.
Em geral, quando a gente vai avaliar notificações de erros de medicação, a gente percebe que as causas são complexas, multifatoriais, multidisciplinares e também tem falhas nos sistemas. Então, tem questões de pessoas, né, sistemas e a interligação desses serviços para a ocorrência deles. Bom, problemas com pessoas, né, isso a literatura traz para a gente, que problemas com pessoas são 1%, no máximo 1% do problema. Mas 99% tem a ver com falhas nos processos de trabalho. E por isso que sempre que a gente tem uma notificação de erro de medicação, a gente precisa revisar os nossos processos de trabalho. Então, nós conversamos com os profissionais para identificar as falhas que ocorreram, mas com um olhar técnico para os processos. Eu posso ter um processo muito bem descrito, mas que na prática, por exemplo, não funciona. Ele não está adequado à prática daquele local. Então, a gente precisa revisar aquele processo e rediscutir o processo, pensar novas formas de realizá-lo com mais segurança. E acredito que a maioria de vocês já tenham visto que é o modelo do queijo suíço, que justamente mostra que normalmente os erros eles passam por mais de uma barreira. Dificilmente uma única barreira foi quebrada. Então, a gente tem aqui um paciente que precisa de um medicamento e tem várias barreiras que a gente poderia pensar em várias aqui, mas de uma forma simples. A prescrição, dispensação e administração e o próprio paciente. E por algum motivo, ou por normalmente vários motivos, ocorrem falhas nessas barreiras, os pontos críticos de transição do cuidado desse paciente falham e alcançam o paciente, aumentando o risco de dano para ele. No nosso fluxo de notificações, então, como é que acontece? A notificação é feita no Vigiosp, certo? Aconteceu um incidente, vocês acessam no Vigiosp, o Vigiosp fica lá na intranet, vocês conseguem acessar de qualquer computador daqui da instituição, e nós, da farmacovigilância, recebemos essa notificação. A partir daí, então, a gente vai analisar a ocorrência. Então, vamos buscar todas as informações relativas a essa ocorrência, conversar com os profissionais que estiverem envolvidos. Como eu falei, o objetivo é entender os processos. Então, os profissionais, esse contato, essa conversa com os profissionais, ela é sigilosa, né? A gente não divulga, não aparece no relatório, no parecer, nada a respeito dos profissionais que nós conversamos, porque o objetivo aí é identificar os processos que falharam. Então, a partir daí, então, a gente conversa com os setores, profissionais envolvidos, revisa documentos institucionais. Então, se eu estou avaliando a etapa, por exemplo, de administração de medicamentos, eu vou ver quais são os processos que tem descritos para a realização dessa etapa de administração. E vou conversar com o profissional, ou os profissionais daquele setor. Como é que vocês estão realizando essa etapa? E, a partir daí, a gente faz o cruzamento do dado, né? O que está definido está sendo realizado, e se não foi realizado, por que não foi? Né? E a gente sabe que muitos fatores podem interferir para que haja uma quebra de processo, uma quebra de fluxo. Então, vamos atrás desse dado da forma mais refinada possível para estabelecer o nosso parecer. Então, identificamos os pontos críticos desses processos, né? Então, em cada etapa de trabalho nosso, nós temos pontos que são considerados pontos críticos. Tem maior chance de, se um erro acontecer e não houver uma barreira a mais ali de controle, esse problema vai passar para a próxima etapa, aumentando a chance de alcançar o paciente. E, normalmente, nessa avaliação, à medida que a gente vai construindo esse parecer, a gente já identifica ações de melhorias que podem ser implantadas pelos setores para que haja maior segurança naquela etapa que falhou. Então, nós incluímos também em nosso parecer as sugestões de melhorias. Essas melhorias, normalmente, elas vão além das melhorias de processos. Então, por exemplo, eu posso ter sugestões de melhorar o sistema de prescrição eletrônica, etapa de dispensação dentro do sistema. Então, nós pensamos em ações de melhorias que vão além das nossas práticas aqui internas e que têm impacto também. Após a realização do parecer, a gente acessa o Vigimed, que é o sistema de notificação da vigilância sanitária do nosso país, e faz a notificação. Então, todos os incidentes com medicamentos também são notificados para a vigilância sanitária, independente se causaram dano ou não ao paciente.
E depois nós alimentamos o nosso banco de dados interno da instituição, que o objetivo aí é favorecer a monitorização dessas ocorrências. Então, a partir do banco, a gente consegue identificar as flutuações que podem acontecer nessas ocorrências e, a partir daí, traçar estratégias de melhorias. O erro de medicação com dano ainda fica mais, em todos a gente faz isso, mas o erro de medicação com dano isso fica mais evidente, que é a necessidade de interação entre o Centro de Farmacovigilância, o setor de vigilância e segurança do paciente e a equipe da unidade assistencial. Inclusive, aproveito para informá-los que em breve, né, acho que nos próximos dias, vamos ter publicado, né, na intranet o POP de erro de medicação com dano. E nesse POP tem não só a farmacovigilância como o setor de vigilância e segurança do paciente, mas também as equipes das unidades assistenciais vão precisar também ter conhecimento deles. Por quê? Porque esses eventos devem ser registrados em prontuário, para que a gente tenha o acompanhamento e o processo desse cuidado com o paciente diferenciado. Então, a gente vai precisar também de uma publicização, divulgação com todas as equipes, né? Por conta dessa interligação aí que a gente precisa fazer mais forte, especialmente nos erros de medicação com dano. Bom, e nesse processo, nós temos duas situações aí que a gente pode atuar, de maneira preventiva ou de maneira corretiva. Como eu falei do erro de medicação com dano, agora eu vou falar então das ações corretivas. Na avaliação que a gente segue, né, na análise de um erro de medicação, a gente precisa identificar essas causas primárias para a ocorrência do erro. Então, a gente trabalha com análise de causa raiz. O objetivo da análise de causa raiz é justamente identificar a raiz do problema, qual foi o ponto inicial que deflagrou, que promoveu a ocorrência daquele erro de medicação. E existem duas estratégias que a gente utiliza aqui no hospital. Uma é mais simples, que é a técnica dos 5 porquês, que é essa primeira aqui. Então, aqui tem aqui um exemplo, uma planta doente. Por que ela ficou doente? Por causa da falta de chuva. E por que faltou chuva? Por conta da falta de chuva. E por quê? Por causa da falta de luz. E por quê? Solo sem fertilizante. E por quê? O solo estava rochoso. E por quê? Pragas. Então, a causa da morte da planta tem a ver com a relação das pragas. E assim a gente vai fazendo na nossa investigação. Então, por que houve uma quebra de fluxo naquele processo? E vai perguntando até a gente chegar na raiz do problema. Só que ele, muitas vezes, pela simplicidade das perguntas, a gente acaba não encontrando a raiz do problema, dependendo do tipo de erro que a gente está trabalhando. Então, quando são erros de medicação com dano, a gente vai para o diagrama de Ishikawa, porque nele ele considera, né, todos os aspectos, mão de obra, material, meio ambiente, máquina, né, que seriam sistemas, métodos que possam ter influenciado na ocorrência do erro. Então, a gente consegue ter um olhar mais abrangente para aquele erro de medicação e interferir em todos os processos e sistemas que estão relacionados àquela ocorrência. Por outro lado, como eu falei, temos também como realizar ações preventivas. Então, o FEMEA é um instrumento que inicialmente foi desenvolvido pelo pessoal da aviação, com o objetivo, né, de reduzir e prevenir a ocorrência dos erros relacionados a acidentes, né, aéreos, e que foi absorvido pela saúde, e a gente também consegue utilizar na nossa prática. Coisas importantes do FEMEA. O FEMEA ele só dá para ser utilizado se for aplicado por uma equipe multiprofissional, porque eu preciso ter o olhar de todos os profissionais ali que atuam naquele problema, para que cada um deles identifiquem os pontos críticos e a gente veja qual o risco daquela ocorrência alcançar o paciente em uma unidade ou em todo o hospital. Qual a amplitude daquele problema? Qual a gravidade daquele tipo de erro? Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. A gente trabalhou uma vez com omissão de dose de medicamento. A gente percebeu aqui no hospital que o problema mais frequente, o erro mais frequente que acontecia no hospital era a omissão de dose ou de medicamento ao paciente. Então, a gente já tinha isso no banco de dados e precisávamos, então, identificar o que está acontecendo, por que tantos pacientes estão tendo doses omitidas assim. Né? Então, a gente pegamos as 3 etapas, prescrição, dispensação e administração. E em cada uma dessas etapas, a gente foi identificando como é que acontece o processo de prescrição, quais são os riscos
que podem acontecer, quais são as falhas que podem acontecer para uma omissão de medicamento numa prescrição, por exemplo. E a gente foi levantando esses pontos para cada uma das 3 etapas. E depois a gente vai para um score que o próprio formulário já diz, já dá para a gente, que é a amplitude. Então, qual o risco de omissão de medicamento acontecer na enfermaria X, ou no hospital inteiro, ou no ambulatório? É igual, é maior, né? Em qualquer local pode acontecer. Qual é a gravidade para o paciente? E a gente vai categorizando com os números, né, que o FEMEA traz para a gente, e a partir disso ele dá um risco, um score como se fosse um score de risco. Quanto maior a pontuação, maior o risco e maior uma intervenção a gente precisa realizar naquele problema. E uma vez feito isso, então a gente estabeleceu quais são o que é que a gente tem, quais são as falhas, qual o risco de alcançar o paciente e causar um evento grave nele, e depois o que é que nós podemos fazer para reduzir esses riscos. Então, são as novas ações ou estratégias para a minimização de eventos. Então, a gente traça um plano de ação, e esse plano de ação é implementado na instituição, e a partir daí a gente faz uma reavaliação dessa ocorrência. Na época, isso foi, acho que 2015, acho que foi em 2015, mais ou menos 2016, que a gente aplicou esse primeiro FEMEA, e a gente percebeu que depois, nos anos subsequentes, houve uma redução no número de notificações relativas a essa omissão de dose de medicamento. E outros eventos que estavam lá menos frequentes começaram a aparecer, e é esperado que isso aconteça. Né? No processo, né, de farmacovigilância, nas questões de farmacovigilância e de segurança de medicamentos, é importante a gente ter em mente que os eventos, eles não, uma vez resolvidos, não significa que nunca mais vai acontecer. A gente sabe que tem um risco de acontecer, mesmo com todas as ações e estratégias lançadas. Então, precisamos monitorar constantemente essas notificações para que a gente perceba essas flutuações e, a partir daí, a gente vai traçando estratégias direcionadas para essas ocorrências. E quais são as estratégias que a gente faz? Primeiro, a mais comum é treinamento. Então, se a gente identifica que está tendo um problema muito frequente em um local, a gente solicita treinamento para aquela equipe. Né? E aí a gente pensa e planeja um treinamento específico para aquela equipe, voltado para questões que estamos identificando nessas ocorrências. Nós também geramos informes de segurança. Esses informes de segurança ficam disponíveis na intranet. Então, todos os profissionais podem acessar. E essa semana, não sei se todos viram, mas a gente publicou um informe de segurança sobre a octreotida. Por quê? Ano passado, né, principalmente em 2022, mas desde 2021, a gente observou um aumento no número de erros de medicação, ou quase falhas, relativas à octreotida. Então, o que é que estava acontecendo? Paciente com prescrição de sobredose, porque nós temos 2 apresentações diferentes, né, uma de 0,1 miligrama e outra de 0,5 miligramas. E aí os pacientes estavam tendo prescrições de octreotida 0,5 miligramas com 5 ampolas, que seriam a sobredose 5 vezes aí, né? Do que seria recomendado para a indicação do paciente. E em algumas dessas situações chegou a alcançar o paciente, ou seja, passou por todas as etapas, como a gente já conhece, né? Já sabe que pode acontecer. Então, pela prescrição, passou pela dispensação e administração e alcançou o paciente. Em outras, a maior parte delas, houve a identificação em alguma das etapas posterior, ou pela avaliação farmacêutica, ou na etapa de administração, e foi corrigido antes de alcançar o paciente. Então, por conta desse aumento que a gente percebeu das notificações e ocorrências e relato dos profissionais também da prática clínica, a gente resolveu fazer um informe de segurança falando mais detalhadamente sobre o risco da administração de sobredose com a octreotida e os eventos adversos associados. E a gente também faz, né, promove reuniões com as equipes. Então, essas reuniões, a gente aproveita nos momentos que estamos realizando a investigação e já tenta agregar ali os profissionais e conversar e sensibilizar sobre a questão, não só da notificação, mas da percepção do profissional no processo de uso de medicamentos na instituição. Então, é mais fácil, talvez, para alguns profissionais que estão ali na ponta, direto com o paciente, entender que o trabalho dele tem impacto para o paciente. Mas para quem não está vendo o paciente, às vezes é um pouco mais difícil. Então, a gente também trabalha esse processo de sensibilização, de que desde o momento em que o medicamento é comprado, até o processo de monitorização, o uso do medicamento pelo paciente, todas as etapas precisam ser muito trabalhadas
né, e os processos bem definidos, porque um erro lá, por exemplo, na compra, pode impactar no paciente, levar a um erro de medicação no paciente. Então, aí na intranet tem os informes de segurança, fica na aba do setor de farmácia. Já tem outros informes publicados. A gente também participa, né, promove ações, a gente colabora junto com as ações promovidas pelo setor de vigilância daqui do hospital, né, Catilene está aqui com as meninas. Então, a gente acaba tendo uma parceria muito grande junto com elas. Então, sempre que tem as ações sobre a segurança do paciente, a gente somos inseridas nessas ações e participamos, né, trabalhando questões relativas ao uso de medicamentos com nossos colaboradores do hospital. Essa aqui foi de abril, né, pela segurança do paciente. Essa foi mais recente, de setembro, que a gente focou nos prescritores. Acabamos conseguindo sensibilizar profissionais também, médicos, nas unidades assistenciais. Inclusive, essas ações resultaram em aumento de notificações pelos médicos. Então, é super importante a gente ter essa aproximação com a equipe, né, nas unidades. E esse ano, 2023... nós, da farmacovigilância, estaremos atuando mais próximo das unidades assistenciais, justamente para aumentar essa sensibilização das equipes para as ocorrências relativas ao uso de medicamentos. E esse aí é o informe de octreotida que vocês podem acessar na intranet, está disponível. Bom, é importante ressaltar que as acreditações hospitalares, elas acabam contribuindo muito fortemente para que a gente melhore nossos processos de trabalho. Então, aqui no hospital, a gente tem, né, na EBSER, o selo de EBSER de qualidade. E nesse selo EBSER tem vários pontos que envolvem diretamente a segurança do paciente e o cuidado com o paciente. Então, nós estamos trabalhando, né, enquanto instituição, para melhorar os nossos processos de trabalho, não apenas com o objetivo de ter o selo, mas principalmente para melhorar a segurança dos nossos processos de trabalho. Então, a contribuição também de todos os profissionais nessas ações são super importantes, participação também, direta. E aqui alguns dados, né, do nosso Centro de Farmacovigilância. Eu trouxe alguns pontos específicos, a gente tem mais informações que podem ser, eu posso trazer para vocês, caso desejem. Mas aqui, né, os erros por etapa envolvida. Então, a etapa de administração aí representada por 40% dos erros notificados aqui no hospital, né? Então, essa é a etapa que mais se notifica, não significa que é a que mais ocorre, é importante deixar isso claro. Por quê? Porque é o reflexo do que foi notificado. Então, por isso é tão importante que todos os profissionais notifiquem. Seguido pela dispensação e prescrição. Então, são as principais etapas, realmente as maiores, né? Mais macro, que acaba que todos os profissionais estão sensibilizados para essa notificação. Mas também, vocês podem observar, erro relacionado a fracionamento. Também causando aí risco de impacto direto ao paciente. Erro no preparo e rotulagem. Os erros por tipo. Então, o principal erro, como eu falei lá em 2015, omissão de dose do medicamento. Ano passado, em 2022, voltou aí a aparecer como o erro mais frequente, omissão de dose ou de medicamento, seguido por dose incorreta, medicamento errado, paciente equivocado, medicamento contraindicado, dentre outros. Tá? E os erros por gravidade, a maior parte dos erros de medicação, por sorte, eles não causam dano ao paciente. Tá? Mas um percentual pequeno tem um risco, né, de causar um dano, inclusive o dano e óbito do paciente, que é o que a gente, obviamente, não deseja. Mas aqui segue o que está na literatura. Então, 47% dos erros foram classificados como categoria C. São erros que alcançaram o paciente, mas não levaram a dano, ou seja, houve um erro, o erro chegou até o paciente, porém o paciente não teve nenhum evento associado, nenhum dano associado, nenhuma manifestação daquela ocorrência. Seguido pela categoria B, que é 43%, que são erros que não chegaram a alcançar o paciente, ou seja, são as quase falhas. São erros que foram interceptados antes de chegar ao paciente. E um número menor ali, categoria E, o vermelho, 7%, que são os erros que causaram dano temporário ao paciente. Tá? E categoria A são eventos, né, eventos de quase falha, eventos notificáveis, no caso.
circunstâncias notificáveis, mas que não teve nenhum impacto para o paciente. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção. Estou aqui disponível para tirar dúvidas, perguntas, e caso queiram também, aproveito para convidá-los a conhecer mais de perto o Centro de Farmacovigilância, e a gente pode discutir um pouco mais, conversar um pouco mais sobre esses dados e outras dúvidas que vocês tenham relativas a essas questões que eu trouxe aqui. Obrigada.